Só um minutinho. Bem, boa noite a todos, então, que estão aqui na sala nesse momento, e a todos que vão nos assistir a posteriori. É um grande prazer ter todo mundo aqui, inclusive com a presença hoje do Cristiano, né, que também faz parte aqui do GPLIGE. Cris, boa noite, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Hoje a nossa reunião é a terceira reunião do segundo semestre de 2025, e nós vamos começar... Só um minutinho aqui. Olha, tem uma mensagem aqui para mim dizendo que a Juliana e a Rosemary serão excluídas dessa reunião. Então, eu vou colocar aqui cancelar, aí vocês tentam entrar de novo, como está sugerindo aqui. Deixa eu só ver aqui se tem algum pedido permitido. Eu vejo a Ju tá aqui ainda, a Rose também. Bom, então, eu vou começar trazendo aqui alguns informes rápidos, né? O primeiro deles é que nós vamos começar, então, agora os trabalhos das equipes, né, dos grupos de trabalho, dos livros, dos 3 volumes dos livros do GPLIGE. Então, agora, né, provavelmente no começo de novembro, eu e Juliana vamos entrar em contato com os organizadores dos 3 números, desses 3 primeiros números, tá bom? Nós vamos fazer uma reunião agora ainda em outubro. O segundo informe é justamente, né, que a Juliana não conseguiria participar dessa reunião, justamente por estar aí no evento, né, em Brasília, mas ela mesma já fez aí essa explicação. Ainda sobre os livros, eu gostaria de pedir às pessoas daqui que enviaram, né, textos, que verificassem se receberam a confirmação por e-mail do texto enviado, tá? Isso é importante. E a nossa próxima reunião, né, que vai ser a última reunião do ano, ela vai ocorrer no dia 13 de novembro, então a gente precisa ficar atento aí para não perder de vista que é próximo, que nós temos também 2 textos para leitura. Na semana que vem eu coloco novamente eu coloco esses 2 textos para que vocês se organizem, tá bom? Tem alguém que gostaria de passar algum informe? Não? Então, vamos começar, né? Então, primeiramente, é um grande prazer receber o professor doutor Cristiano Camilo Lopes aqui. Cris, seja, né, bem-vindo mais uma vez, fazendo parte do grupo, tá? Mas aí, neste momento, né, como um palestrante, agradecemos muito a sua disponibilidade, generosidade de estar aqui conosco e de falar para nós de um assunto tão caro, né, para a literatura infantil e juvenil brasileira, que é um pouquinho sobre essa ideia, noção, né, teoria sobre infância para a professora doutora Nelly Novaes Coelho, que foi tão importante para nós, e é tão importante para nós, né. Então, eu vou apresentar o professor Cristiano. Professor doutor Cristiano Camilo Lopes é professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e História da Cultura e dos cursos de Pedagogia e Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Na área de letras, o professor Cristiano possui pós-doutorado pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e também pós-doutorado em literatura infantil e juvenil na área de estudos comparados e literaturas de língua portuguesa, na USP.
É doutor desde 2012, mestre desde 2009 em letras, também pela USP, na área de estudos comparados de literaturas de língua portuguesa, e licenciado em letras português pelo Centro Universitário Claretiano. Na área de teologia, possui Doctorate in Ministry pelo Reformed Theological Seminary Magister Divitates, não sei se é assim que se pronuncia. Centro Presbiteriano de Pós-Graduação, Andrew Jumper Intracorpus. E é bacharel em Teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em 2005, e pelo Seminário Teológico Betel Brasileiro, em 98. Além disso, foi orientado pela professora doutora Nelly Novaes Coelho no doutorado. Cris, boa noite, muito obrigada. A palavra é com você. Muito obrigado, Paty. Boa noite, pessoal. É um prazer, uma honra e uma responsabilidade estar aqui com vocês. Eu quero começar pedindo perdão porque eu não consigo estar aqui, porque eu sou docente aqui no Mackenzie, e tanto a pós-graduação e a graduação estão na área de humanidades, né, de pedagogia e teologia, e o programa também estão com aula no noturno, então eu estou todas as noites praticamente em sala de aula. Quando eu não estou, eu sou representante de internacionalização, e aí é o dia que eu atendo os alunos, né? Então eu não consigo estar presente nas reuniões, então eu queria deixar registrado meu pedido de perdão aqui por conta da sala de aula, né? Eu vou partilhar a minha tela. Vocês, por gentileza, se vocês puderem sinalizar se está dando certo, que agora eu não vejo mais. Está com tela cheia? Está com tela cheia. Se você precisar de ajuda, aí você fala. Para mim aparece tela cheia, para todo mundo também, né? E aí eu não consigo mais ver vocês, eu só vejo os meus slides. Qualquer coisa, vocês podem abrir o áudio e me ajudarem aqui, tá bom? Então, não vou tomar muito tempo de vocês, mas eu queria dizer que eu também me sinto muito honrado de poder falar sobre uma mulher que marcou profundamente a minha trajetória acadêmica e também pessoal. Então, eu sei que nós estamos num ambiente de pesquisa, mas em alguns momentos eu vou fazer essa confluência entre a pesquisa e questões mais subjetivas, né, por conta até mesmo da personalidade da professora Nelly Novaes Coelho, né. Então, eu vou iniciar compartilhando algumas imagens da professora Nelly, da sua produção, da sua trajetória acadêmica. Ela não é exaustiva, tem coisas que eu não trouxe aqui, mas eu quero apresentar um pouquinho para vocês. Aqui a gente tem a professora Nelly numa premiação. Essa foto do centro é a sua defesa de doutorado, que aconteceu nos anos 1960. E aqui, essa foto da minha direita, não sei como é que está na projeção de vocês, ela com a professora Lúcia Góes. Elas trabalharam juntas, né? A professora Nelly fundou a área de literatura infantil e juvenil no curso de letras na Universidade de São Paulo, isso dos anos 1970 para 80, nos anos 1980, e a professora Lúcia Góes foi o primeiro concurso. Depois de todo o trabalho da professora Nelly, de 7 para 8 anos, ela assumiu essa área fundada pela professora Nelly Novaes Coelho, tá? Aqui, eu trouxe um pouquinho das produções que a professora Nelly fez para os cursos de graduação. A área dela na USP era a de literatura portuguesa. O concurso dela é para literatura portuguesa e ela trabalhava com essa área, e aí por isso que ela publicou essa obra, né, Escritores Portugueses, e junto com essas obras, ela também trouxe duas obras fundantes, assim, para o aluno que chegava no curso de letras, ele tendo aquele nivelamento, as questões essenciais de teoria literária, né? Então, essas duas obras, Literatura e Linguagem e o Ensino da Literatura,
foram muito utilizadas por ela na formação dos estudantes, né? E aí ela ficou um grande tempo, um tempão, décadas, assim, nessa área de literatura portuguesa, e, ao mesmo tempo, trabalhando esses aspectos essenciais da teoria literária. Junto com a docência, a Nelly, ela era crítica de literatura no Estadão, né, no jornal Estado de São Paulo. Então, ela fazia críticas conforme os escritores lançavam suas obras ou novos escritores iam surgindo ao longo dos anos 1970, ela tinha o suplemento literário e aí ela fazia essas críticas também. Mas a Nelly, aí eu já começo a colocar o meu coração no que eu vou dizendo, ela se dedicou, junto com aquelas produções da literatura portuguesa e de teoria literária, ela também se dedicou a fazer uma catalogação de mulheres na literatura. Antes de chegar na literatura infantil e juvenil, ela produziu esse dicionário crítico de escritoras brasileiras, acho que essa daqui é a última versão, mas tem uma anterior, e também escreveu a literatura feminina no Brasil contemporâneo. Isso mostra um pouco, é uma vertente da produção dela. A literatura portuguesa é uma grande artéria aí, mas a escrita feminina também é algo que era muito caro a ela, e ela falava bastante disso, tá? Também ela publicou esse livro, Escritores Brasileiros do Século XX, uma revisitação que ela fez a todo o suplemento literário que ela escreveu e publicou ao longo da sua carreira de escritora para o Estadão. E esse texto, Literatura, Arte, Conhecimento e Vida, também é uma produção que ela fez ainda como professora, mas já tendo trabalhado toda a sua jornada de literatura portuguesa, escrita feminina e também mulheres na literatura, e também já consolidada a área de literatura infantil e juvenil. Esse livro, Literatura, Arte, Conhecimento e Vida, ele é maravilhoso, uma leitura bem fluida, e já antecipa questões que nós estamos lidando hoje, né, no universo literário. E aí, na área de literatura infantil e juvenil, eu trouxe aqui as primeiras capas, né, não as últimas publicações. Ela publicou nos anos 1980, literatura infantil, teoria, análise e didática. Contou a história, né, da literatura infantil e juvenil, começando lá nos primórdios, passando antes de chegar na consolidação dos contos de fada, passou pela Idade Média, as novelas de cavalaria, trabalhou a origem dos contos de fada e depois desemboca na literatura infantil portuguesa para desembocar na brasileira. E aí ela foi, no primeiro momento, até os anos 1980, um pouquinho em 90, numa outra edição, e a última edição ela para em 2000, 2006, no máximo ali. Ela também fez um dicionário crítico de literatura infantil e juvenil, essa primeira edição, mas a última parou em 2006, e também, por fim, fez um texto teórico, que já tem 2 edições revistas e atualizadas da obra dos O Conto de Fadas, que fala um pouco sobre a história e teoria do Conto de Fadas, né? E aí eu trouxe uma imagem que fala um pouquinho da minha trajetória com a Nelly, né? Eu fui orientado por ela no doutorado, esse doutorado aconteceu entre 2009 e 2012. Na época, a professora Nelly estava com 87 anos, então ela já estava aposentada, afastada, né, das atividades de ensino e de orientação, mas ela veio para a minha banca de mestrado, e que aconteceu no mesmo ano de 2009. E ela, na minha banca de mestrado, eu já tinha feito o processo do doutorado para não interromper, né? Para eu não perder o vigor ali, né? E aí ela ficou sabendo que eu já estava aprovado, eu ia continuar com a professora Lúcia Góes, mas a gente se conheceu ali, eu já a conhecia de palestras, eventos, congressos e leitura, muitas palestras eu
que ela ia, eu ia lá, eu e a Ju, a gente ia lá conhecer e ouvir o que ela estava pensando, né? E eu, para minha surpresa, e não há mérito nenhum em mim, é graciosidade, generosidade, bondade, não tenho palavras para dizer sobre como era o coração da Nelly. 2 semanas depois de eu ter defendido o meu mestrado, era uma sexta-feira, às 18 horas, 18 e pouquinho, era uma época que a gente tinha, não sei se quem vai lembrar dessa época, tinha uns trotes, assim, que as pessoas ligavam e falavam assim, aqui é fulano, eu estou com a sua mãe, eu quero que você deposite tanto dinheiro na conta agora para eu liberar, tal, né? E eu lembro que nessa sexta-feira, às 18 horas, eu recebi a ligação dela e ela falou, professor Cristiano, aqui é a Nelly. E eu estou ligando para dizer que eu vou ser sua nova orientadora, a sua orientadora no doutorado. Eu lembro que eu falei, a minha primeira reação foi assim, agora além de trote com dinheiro, estão fazendo trote acadêmico? Eu falei, como assim, professora Nelly está me ligando, vai dizer que vai me orientar no doutorado? Ela falou, é a Nelly, eu estive na sua banca de mestrado, você trabalhou com o tema tal, sou eu mesmo, não é trote, não. Aí, na hora, eu fiquei mudo, né? Falei, como assim? A senhora me liga e ainda diz que vai me orientar? Eu falei, quase que eu infartei com 30 e poucos anos, né? E ela me decidiu, ela falou, olha, eu decidi te escolher como meu último orientando e foi um prazer te conhecer lá na defesa da dissertação de mestrado. Ela já me conhecia, né, por conta do exame de qualificação, mas isso foi um gesto de generosidade imensa da parte dela, e para mim foi uma surpresa, um marco na minha vida, que eu carrego até hoje. E aqui eu trouxe para vocês uma placa que os orientandos dela, nós todos fizemos no seu aniversário de 90 anos, que aconteceu em 2012. Eu vou ler o texto, que define quem é a professora Nelly, né? Diz assim, Nelly Novaes Coelho, palmilhando as veredas, sem fronteiras das letras, desdobra-se a professora Nelly nos atalhos da didática, do ensaio e da crítica, descobrindo valores, apontando caminhos, restaurando princípios, transmitindo lições. Simples, cordial, comunicadora nata, próxima do outro, deixa por onde vai raízes de simpatia humana e alicerces literários, numa espécie de resistência à fugacidade das coisas. Carinhosa lembrança dos seus eternos orientandos. Foi um dia muito especial, assim, né, para a gente. E desde o início, né, eu percebi que para a Nelly, aposentadoria não significava parar. Eu tive essa oportunidade de conhecer a professora Nelly numa etapa da vida em que o legado estava consolidado. Mas o que me chamava a atenção é que ela não encarava assim, era sempre o tempo do balanço. Era um tempo, e o que é esse balanço? É um tempo de escolhas conscientes. Ela sabia exatamente o que ela queria fazer e o que ela não queria fazer mais. Não porque não gostasse, mas porque ela fez as escolhas dos assuntos onde ela concentraria suas forças, onde ela concentraria os seus esforços. Então, ela já tinha feito muita pesquisa, né, na área de literatura infantil e juvenil, mas naquele momento ela escolheu trabalhar com o legado que ela queria deixar. E aí ela se preparou para isso com sabedoria. Isso foi uma coisa que me desafiou muito, porque eu achava que a aposentadoria era não fazer nada. E ela sempre dizia, Cristiano, a aposentadoria é você escolher, olhar atrás e ver para onde a tua carreira te mostrou potências, e aí você concentra os seus esforços nisso que é potente. E aí, uma das coisas que ela dizia eu vou fazer sucessão, vou passar o bastão, eu vou formar discípulos, porque ela sabia que uma boa liderança não termina com o próprio líder, ela se multiplica. Isso foi um legado que eu aprendi.
Isso me fez lembrar de um trecho uma parte de um poema que está guardado no Salmos 127, versículo 4, que diz: como flecha na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. E ela sempre dizia isso: os meus discípulos irão mais longe. Então, ele lançou flechas, né? E essas flechas, elas alcançam patamares que ela mesma sabia que não alcançaria. Mas ela soube fazer isso na sua maturidade, né? E aí, como parte desse legado, ela doou obras seminais da literatura infantil e juvenil para muitos pesquisadores em formação. Isso mostra assim, um gesto de desapego, mas também uma profunda humildade, porque ela sabia que a pesquisa é uma construção coletiva. Ela sempre dizia isso: Cristiano, eu acredito nos grupos de pesquisa, porque não existe pesquisador que faz a carreira solo. Ela fala, é no diálogo e é na convivência com outros pesquisadores que a gente vai percebendo as imbricações de uma pesquisa. Então, ela, nessa questão da relação eu e o outro dentro do universo da pesquisa, é que ela sinalizava que o conhecimento ele tem uma natureza dialógica. Então, e aí, todo saber precisa ser revisitado, refeito reimaginado. E como que a gente revisita, refaz e reimagina a nossa pesquisa? No diálogo. Então, eu recebi alguns livros com dedicatórias que os autores fizeram, né? Então, eles acabavam de publicar, Bartolomeu de Campos de Queiroz, por exemplo, ela me deu praticamente todos os livros que ele enviou para ela à medida que foi lançando as suas obras. Então, ele mandava, pedindo, oferecendo, presenteando e pedindo apreciação crítica. E aí tem as anotações que a Nelly fazia e a resposta que ela dava e quando ela enviava. Então, tem alguns exemplares que estão escritos assim: recebi dia tal, analisei e respondi no dia tal. E ela me deu isso não porque isso tem um valor, não tem valor econômico, porque a gente não tem como mensurar o valor disso. E ela falou, eu estou me desapegando porque eu sei que isso na mão de pesquisadores vai trazer muito mais contribuição, porque o estudo da obra com a dedicação do autor e a reflexão, o retorno que ela estava dando, né? Então, ela disse, olha, eu não tenho apego, eu estou dando porque eu sei que eu estou colocando em solos férteis, né? Então, esses anos de convivência com a Nelly, principalmente nessa etapa da vida dela, me ensinaram muito, não só sobre pesquisa, mas sobre projeto de vida, e eu queria registrar isso aqui. A Nelly, ela não separava as coisas, assim, razão e emoção, nem estética de ética, tudo para ela estava interligado, e isso me encantou muito, né? E aí, para hoje, eu quero compartilhar com vocês, eu não sei se vocês conseguem me ver, mas se não, tudo certo, depois eu mostro ao final, quando eu parar a projeção, algumas questões que a professora Nelly me trouxe no segundo dia de orientação, no segundo encontro. O primeiro foi um encontro para se apresentar, né, e o que eu estava intencionando com a tese, mas no segundo encontro ela falou, senta que eu vou partilhar algumas coisas para você que estão me inquietando, que eu não vou responder e desenvolver, e eu vou deixar na sua mão. E aí ela me entregou, se não aparecer, depois do final eu entrego, um papel, tem uma assinatura dela aqui, a caneta, mas ela é papel de fax, nem sei quem vai lembrar do que é o fax. E aí ela datilografou no papel de fax com aquela máquina elétrica, e aí a máquina elétrica tem uma tinta que apaga. Então, esse papel, ele dá para ler, eu digitei ele todo, mas eu quero mostrar isso para vocês, e eu vou partilhar, são questões que ela não publicou, são questões que ela não desenvolveu, e são questões que ela me entregou e disse, eu estou entregando para você, eu não sei o que você vai fazer com isso, mas são questões que eu quero deixar na mão de um pesquisador, e use isso com muita responsabilidade, divulgue, e que isso traga
uma semeadura de novas pesquisas. São questões da época dela. Esse encontro foi em 2009. Questões que estavam inquietando o coração dela, a mente, e eu vou partilhar aqui com vocês, eu não vou demorar muito, tá bom? Então, eu coloquei 3 blocos, assim. O primeiro deles, então, aqui, as questões da Nelly nos seus últimos... O primeiro deles é por que ensinar literatura desde os primeiros anos de vida? Lógico que ela já trabalhou isso no panorama histórico, principalmente no livro Literatura Infantil, Teoria e Análise Didática, mas ela atualizou algumas coisas. Então, algumas considerações que ela trouxe aqui. A gente, desde sempre, vive cercado de textos. Então, desde o nascimento, nós somos todos atravessados por narrativas, imagens, sons, desde o nascimento, não, antes, né, na vida intrauterina. E a literatura, aí o que inquietava ela é que nem sempre a gente consegue interpretar esses textos. E a literatura nos ensina a ler esses textos, que a Lúcia Goy chama de texto-vida, não só o texto lido. A literatura, ela nos ensina a nomear o que a gente já vem lendo desde a vida intrauterina. Ela nos ensina a descobrir sentidos. E isso está me inquietando muito a Nelly nesse momento. E ela falou, eu quero ressaltar isso. Eu já disse, mas eu quero trazer tônica para isso. Sem literatura, a gente fica sem instrumento para essa nomeação, de textos que já circulam na vida de toda pessoa. E aí ela trouxe esse texto do Gabriel Périssé, nós somos aquilo que lemos e lemos aquilo que somos. E aí, dentro dessa primeira pergunta, ela coloca, e a escola? A escola junto com a família, e às vezes eu falava só junto com a família, ela falava, às vezes é o espaço, ela usava o artigo definido, mas às vezes ela oscilava, dizendo, não sei se é ou, então eu trago aqui também. É o espaço privilegiado para essa descoberta. E essa iniciação, ela pode e ela deve acontecer em qualquer idade. Então, desde a infância, mas mesmo para aquele que não teve essa descoberta, isso pode acontecer em qualquer fase e estação da vida, tá? Então, essa é uma primeira questão que ela já tinha trabalhado na teoria literária, na literatura infantil, teoria, análise e didática, mas que ela quis trazer alguns acentos, e é isso que eu queria compartilhar aqui, né? Tudo isso que eu estou compartilhando eu não publiquei, então eu acho que faz sentido. Para mim, essa noite é uma noite memorável, né? Dividir isso aqui num grupo de pesquisa. Ela dizia isso, né? Já falei, né? Que ela acreditava no poder do grupo de pesquisa, nessa confluência de pesquisadores debaixo de um mesmo guarda-chuva. Então, eu acredito que o que está acontecendo aqui hoje é uma semeadura, né? E eu demorei para fazer isso, até estou em dívida com isso, e fazer isso hoje aqui com vocês, para mim, assim, é uma honra póstuma que eu quero deixar registrado para ela, porque eu recebi isso na sala da casa dela, ela datilografou isso e disse, olha, isso aqui é uma parte do meu interior que eu estou dando aqui para você, mas não para você, né, como orientando, em primeiro lugar, mas como um pesquisador, porque isso vai ser semeado, vai ser dividido. Então, está feita aqui a divisão, né? E uma segunda questão é que ela traz aqui, é que educação e literatura na contemporaneidade. Então, uma coisa que está me inquietando muito, ela chegou a escrever um pouco sobre isso, e aí ela falava muito sobre os novos tempos, formando novas mentes e demandando novos currículos, né? Para ela sinalizava bastante nesse período que a gente está vivendo um tempo de mutação, né? Ela está se referindo ao Fritjof Capra, um escritor, um pensador que ele escreveu um livro, né? 2 obras que ela citava muito, é o Tal da Física e esse outro texto que é O Ponto de Mutação. Então, ela sempre sinalizava que na perspectiva dela, tá?
As ideologias que sustentavam, né, a sociedade cristã, burguesa, liberal, estão em crise. Então, eu vou falar no presente, porque é como ela registrou. O mundo hoje, ela tornou-se uma preocupação para os pensantes, né? Porque esse mundo rompeu com as pontes do passado e ele vive hoje no momentâneo, né? Ele vive no momentâneo, abandonado ao acaso. Então, os valores do passado tornaram-se ficções. Ela até citava muito que pensamento de Nietzsche, né? Deus morreu. E aí a vida humana, ela tornou-se uma vida de massa. Mas, para além disso, ela cita o Karl Jaspers, ela mostrava que o homem precisa ter a consciência de que ser homem é tender, ser humano aqui, né? Para um incessante ultrapassar. E não achar paz, senão em algo que se busca, mas que não existe, citando Karl Jaspers. Então, esse perpétuo ultrapassar, ele gera uma inquietação que pode se transformar em revolta, ou em ódio, em angústia, e até num desespero ávido por salvação. Ela falava isso, você vai viver tempos que eu não vou estar mais aqui, em que você vai ver o ódio aumentar. E aí, hoje, a gente não usava naquela época muito essa questão do discurso de ódio. Circulava, mas não tão forte, né, como a gente vê hoje. E ela falava, você vai ver isso, não sei como é que vocês vão lidar com essa questão. E aí ela disse, olha, a gente não chegou a uma nova síntese, mas a gente já sente os ventos dessa mudança. Então, essa questão aqui de novos tempos gerando novas mentes, nesse cenário, né, incerto de mudança, surgem essas novas mentes. E aí ela sinalizou, cada um de nós, não dá para ficar esperando uma síntese ampla, em larga escala do mundo. O que a gente tem que fazer? Cada um precisa construir a sua própria síntese, uma síntese ainda que provisória. E nessa síntese, a gente tem que perpassar questões como quem sou eu, qual é o meu grupo e qual é a minha comunidade. Então, eu acho muito interessante ela discutir literatura infantil e infância com essas questões. Ela tinha esse apego filosófico, né? O livro, dizia Nelly, é um grande caminho para as escolhas apresentadas nessas perguntas, quer conscientes ou inconscientes. Ela escreveu que a literatura ela tem esse valor intrínseco, ela é sempre fruto da experiência de vida, transfigurada em palavra, transfigurada em arte. Esse fenômeno, ele quase sempre existiu vinculado à evolução da humanidade. E aí, sem o livro, e aí eu acho que é muito interessante que a gente discute aqui as materialidades, né? Ela fala, sem o livro, como é que teria se dado essa evolução? E como é que vai se dar daqui para frente? Se o mundo mudou, a configuração do livro também mudou. Né? Então, são novas mentes demandando uma nova maneira de se encarar. Então, se o mundo mudou, a configuração do livro também mudou. E a literatura infantil, sinalizou ela, já vem antecipando isso e demandando reflexões a respeito de um novo conceito de leitura, uma atividade polivalente que implica no leitor interação de suas disponibilidades mentais, sensoriais e afetivas com as influências recebidas do mundo exterior que o cerca. Né? Então, ela citava muito uma autora de 1951, esse texto, publicado na obra Memórias de Adriano, Marguerite Yourcenar, não sei se a minha pronúncia está certa, mas cito, uma das melhores maneiras de se recriar o pensamento de um homem é reconstituir sua biblioteca. Isso, dizia ela, pode parecer exagerada ou infundada essa afirmação, mas se a gente refletir um pouco sobre as origens, né, da nossa civilização aqui ocidental, a gente vai ver que se trata de uma verdade. A gente não pode negar que o livro, ela está falando aqui sobre a potência do livro, ele tem sido testemunha fiel da criação e das mudanças. Então, ela cita o Avesta, a Bíblia Sagrada, o Corão, os Vedas, os poemas homéricos. São algumas das importantes manifestações livrescas que têm marcado as mutações da humanidade. E não é diferente agora, no início do século XXI.
a nossa cultura, ela tem sido uma cultura de livros, como diz Spengler, uma cultura de leitores. E aí ela trouxe, nesse texto que ela me entregou, o Foucault, que reforça que, quando ele afirma que o homem moderno no homem moderno, o mundo passou a ser considerado uma escrita, algo que você lê, que você decifra, e a verdade depende de uma leitura feita, né? Então, novas mentes que perpassam essas questões de uma síntese pessoal provisória, e isso desemboca no livro. O livro sinaliza, o livro, antes de que isso seja fundamentado filosoficamente, a literatura, e mais especificamente a literatura infantil e juvenil, porque sempre foi vanguarda, vai abrindo esses caminhos que são inquietações filosóficas, né? Mas ela disse, se nós temos um mundo em mutação com novas mentes, isso demanda novos currículos para essas novas mentes. E esses novos currículos, eu achei isso aqui tão sensível da parte dela. Ela fala, a gente precisa trabalhar a educação interior. E o que ela fala, o que ela está pensando quando fala dessa educação interior? Não só os aspectos, né, objetivos do currículo, mas por meio disso, ou junto com isso, essa educação do espírito humano, né? Então, e aí ela coloca que entre tecnologia e ciência, urge que desde cedo os indivíduos se descubram como centro a partir do qual as forças conflitantes inerentes a qualquer sistema social se equilibrem dialeticamente. Tudo isso aqui é reflexo do pensamento dela, eu estou descrevendo, tá? Então, ela até cita esse pensamento, né, sem colocar a fonte. Se não posso mudar as circunstâncias adversas que me rodeiam, eu procuro mudar a mim mesmo. Por isso, os currículos escolares precisam se empenhar numa formação humanista. Ela analisou muito isso para mim. Precisam ajudar o sujeito a se reconhecer em relação ao mundo e em relação ao outro. Então, a pergunta que deve nos guiar nesse processo, né, dessa educação interior é: quem sou eu? O currículo precisa passar por isso. Quem sou eu? E qual é o meu papel neste tempo e neste lugar? Então, nesse mundo em transformação como o nosso, que experiência mais rica a gente pode oferecer para as novas gerações do que a possibilidade de descobrirem a si mesmas através da palavra, ou na experiência com o livro. Esse dom a palavra, né? Esse dom que distingue o ser humano dos demais seres do universo, né? E aí, eu já trago aqui a terceira questão, inquietação que estava ali na Nelly, é que a nova literatura infantil, isso ela fala ali no início do século XXI, ela já está se multiplicando por aí, há mais de duas décadas, como Nelly já dizia lá no início do século... Gente, coloquei 20, mas é 21, tá? Perdão. E aí ela dizia, ela está realmente, essa nova literatura infantil e juvenil do século XXI, ela está à espera de ser realmente descoberta. E ela falava, eu não vou fazer isso. Ela falava, eu não vou. Eu parei aqui nos anos 1990 e ela falou, eu estou esperando os pesquisadores que vão descobrir. Para ela, naquele momento, era descoberta. Aí eu pergunto aqui, a gente que está em 2025 no grupo de pesquisa, já descobrimos? O que a gente poderia responder para ela hoje, né? E aí eu queria finalizar dizendo que esse legado que a Nelly deixou, ele também é um chamado. Chamado que eu digo assim, em termos até vocacionais para o pesquisador, né? É um chamado para a gente continuar pensando essa nova literatura infantil e juvenil, como o nome que ela deu, que a gente pode discutir se faz sentido ou não. A gente também lembrar que um líder sempre lança flechas e faz sucessão e deixa legado. E também a gente se lembrar que a gente precisa construir no trabalho com a literatura pontes entre texto ou obras literárias, ou textos múltiplos, né, e vidas, né? Por isso eu retomo aqui aquela obra que ela trouxe, né, literatura, arte, conhecimento, mas também vida. Que essa infância leitora, né,
ela seja cada vez mais uma prioridade para os nossos fazeres aqui na academia. E eu quero lembrar por que é a luta dela por uma infância leitora. Eu queria lembrar vocês por que a Nelly fundou literatura infantil, se ela era professora titular de literatura portuguesa e letras neoclássicas e crítica de arte, crítica de literatura, da teoria literária, perdão. Porque ela, nos anos 1970, dois marcos aí, ela falou isso para mim, ela falou, Cristiano, os alunos chegam nos cursos de letras, e aí ela via assim, que eles não era, isso, não sei em que proporção, tá? Podia ser um aluno ou podia ser uma expressão maior. Eles chegavam nos cursos de letras e o trato com a literatura, quando ela ia ensinar literatura portuguesa, e eles falavam, ai meu Deus, vamos estudar Camões. A gente estudou isso para passar no vestibular. E aí ela falou, meu Deus, mas se ele, o meu Deus é por minha conta, se ele vai sair daqui olhando a literatura assim, como que ele vai para o ensino básico, hoje a gente usa esse termo, assim, né? Ela falou, não tem jeito, ele precisa gostar de literatura. Não sei em que proporção, nem alguns podiam não gostar. E aí, foi aí que ela chegou, e nisso ela conheceu o Celiju, que era um centro de congregação de escritores de literatura infantil e juvenil. Ela foi convidada para ir, isso não era nem passava pela cabeça dela estudar literatura infantil, mas ela encontrou e aí ela conheceu, começou a ter contato por meio das escritas, ela está falando Odete Barros Motti, Ruth Rocha, né, escritores Ziraldo, escritores dos anos 1960 e 70, e ela falou, meu Deus, que riqueza. E aí tem uma experiência que ela me contou, e está em vídeos dela aí na internet, que ela falou, Cristiano, a literatura infantil, ela está antecipando o que vai vir. E ela disse que falou isso para o marido dela, ela falou, olha, ela falou isso nos anos 1970, em plena ditadura militar, ela falou, a ditadura militar vai cair. E o marido dela até riu, falou, sério? O que aconteceu? Que profecia foi essa? Ela falou, não, olha aqui a literatura infantil juvenil. Aí ela pegou o Reizinho Mandão, da Ruth Rocha, e ela disse, quando a gente, porque ali é uma sátira, né? Ela falou, quando a gente ri de alguma coisa, é porque isso perdeu o poder. E ela falou, a literatura infantil já está dando risada. Isso perdeu o poder, vai cair. E ela falou, eu estou impactada, porque a literatura adulta ainda não está trazendo essa antena, e a literatura... Aí ela falou, meu Deus, eu tenho um desafio do professor, do aluno que quer ser professor, que chega quando vai estudar literatura portuguesa, ele acha que ele estudou literatura só para passar no vestibular, e por outro lado a gente tem um cenário fértil que está sinalizando o que vai acontecer no mundo e a gente não está se debruçando isso na universidade. Ela falou, não, eu preciso me debruçar sobre isso. E aí ela foi pedir para o diretor da FEFELESH, na época, para fundar uma área de literatura infantil e juvenil, curso de literatura infantil e juvenil na graduação. Ele falou, você pode fazer, mas você vai trabalhar de graça. Eu não vou abrir concurso e eu não vou deixar você sair da sua cadeira, que é a literatura portuguesa, para fazer isso. Se você quiser, que ela dava aula de manhã e à tarde, ela falou, você cria uma disciplina ou disciplinas optativas no vespertino, e o aluno que quiser, ele vem fazer essa disciplina. Mas você vai trabalhar de graça. Então, ela ficava manhã e noite dando aula de literatura portuguesa e à tarde trabalhando de graça, dando eletivas, optativas de literatura infantil. Aí ela fundou, criou o currículo da literatura infantil 1, 2, 3 e 4, que ainda estão lá na grade curricular, né, do curso de letras da Universidade de São Paulo, e fundou os cursos de pós, e começou a fazer orientação de mestrado e doutorado, né, nessa área. 7 anos depois, o Alfredo Bose era o diretor da FEFELESH, e ele falou, Nelly, agora eu vou abrir concurso para literatura infantil e juvenil, e foi aí que entrou a professora Lúcia Pimentel Góes. Então, eu queria terminar dizendo que a Nelly, ela dizia, a gente não vai ter uma infância leitora se a gente não tiver um professor que aprenda
trabalha gostar de literatura, e ao mesmo não pense literatura só para passar no vestibular, e vai trabalhar isso lá no ensino médio, para o vestibulando, mas que desde o primeiro dia que ele pisar em sala de aula e que ele trabalhar com criança, ele saiba, ele ame, ele queira trabalhar com a literatura infantil, já sabendo que ela não é menor, não é menos literatura e nem precisa de adjetivação, aquela célebre frase dela, literatura infantil é literatura, ponto. Né? Fenômeno artístico que... E aí ela diz, ainda ela acentuou, está antecipando coisas que virão. E isso permeou toda a sua produção. E quando ela me entregou esse texto datilografado, ela tinha em mente esse desafio, né? Cristiano, ela ainda continua antecipando questões. Que livros, como será o livro daqui 10, 15, 20, 50 anos? O livro de literatura infantil e juvenil. Isso precisa ser considerado. O mundo está em mutação. Novas mentes estão surgindo. Ainda não dá para a gente fazer síntese. Não sei se hoje a gente consegue, a partir dos aspectos, cenários maiores, globais. Mas a literatura está demandando a gente fazer sínteses pessoais, provisórias e pessoais. E isso nos desafia a pensar novos currículos que mostram essa educação do espírito, essa educação interior. Então, com isso, eu termino a minha fala aqui, a minha exposição para vocês, mostrando, deixa eu ver se eu consigo, deixa eu interromper aqui a apresentação. Aqui, parar. E mostrando, não dá para ver nada, né? Mas, ó, a assinatura dela aqui, no papel que ela me entregou, dá para ver um fundinho assim, né? Ela datilografou um papel de fax, eu vou guardar isso aqui, quem sabe um dia a gente faz uma exposição, não sei. Eu tenho muitas coisas assim que eu fui guardando, né? E isso aqui não é meu, né? Isso aqui é para pesquisadores. E ela me deu essa missão e eu estou dividindo isso a primeira vez aqui com vocês. Muito obrigado, gente. Desculpa alguma coisa e prazer. Volto a palavra. Nossa, Cris, muito obrigada. Que honra, né, você trazer essa partilha aqui conosco, né? Porque uma pessoa que deu tanto, né, para não para apenas para a literatura infantil, né, mas para a literatura de forma geral, né? Que tem uma história também, né, bastante interessante, né, porque ela chega na academia já casada, com filho, né, com mais de 30 anos, né, e que construiu uma carreira sólida, apesar de não ter chegado lá com 18, né, como geralmente, enfim, né, as pessoas ingressam ali, né, um pouco mais jovens, né, e foi uma grande pesquisadora, né? Então, bom, primeiro quero, né, agradecer por essa partilha, né, que você traz aqui conosco, que de fato é um material para pesquisa, né, que você, como escreveu aqui. Patrícia, tá sem som. Gente, eu tô falando todo esse tempo sem som. Não, só esse finalzinho aí. Só a última fala, então, desculpe. O que será que aconteceu aqui? Eu passei, acho que o mouse, ele fechou. Então, a Isa, ela colocou, né, logo no início, eu acredito que publicar logo que você apresentou, que publicar esse material é de grande importância. São ideias, né, manuscritos de ideias, um material riquíssimo. Depois ela disse, um pouquinho mais para baixo, né, como a Nelly mesmo disse, pode-se notar a respeito desse confronto que a humanidade se transforma ciclicamente. Paradigma emergente, a partir de certo momento, é instaurado. O tempo consolida-se, dá frutos, alavanca o progresso e acaba por criar um novo homem, que passa a não caber nos limites daquele paradigma inicial. E acho que, bom, primeiro essa questão de que você tem um material mesmo aí, né, que seria muito importante
de alguma forma, ela legou isso a você, né? Você honrar isso, sim, escrevendo, né? Lógico que a gente sabe que tem um momento para tudo, né? Talvez esse momento esteja chegando agora, né? Por isso até que, né, batemos ali na sua porta para você falar sobre a Nelly, e coincidentemente esse material todo veio à tona, né? Para você que estava lá esperando, né? Que eu acho que também tem um pouco a ver com essa questão, né? E ficou ali, né? Esperando também o tempo consolidar, porque afinal, né? A Nelly lembra de que tá havendo uma mudança, né? Como você mesmo coloca em algum daqueles pontos, né? Reproduzindo uma das ideias dela, né? Quer dizer, já estamos em 2025, né? Como é que a gente avalia toda essa mudança da literatura, né? Porque ela, de fato, não viveu o que ela viveu até 2017, acho que ela já estava um pouco afastada, né? Antes dela falecer, né? Acho que ela já estava, não talvez mais muito ativa, né? Na academia, pela questão da idade, até mesmo, né? Mas a gente está vendo aí um boom enorme, eu até ousaria, né? Isso foi antes da pandemia, né? Depois da pandemia, a gente tem até mudanças muito significativas na literatura infantil, né? Mas eu acho que valeria a pena a gente abrir um pouco aqui, né? Para se alguém gostaria de trazer algum comentário, ou alguma pergunta para o Cristiano. Tem também, acho que um outro comentário da Luana aqui, as pessoas, né, agradecendo. Neline Novaes Coelho me fez compreender ainda mais o panorama histórico da literatura infantil e juvenil no meu mestrado. Parabéns, Cristiano, pela fala, e que honra você ter convivido com ela de maneira mais próxima, né? De fato, é sempre uma honra, né? Quando a gente tem essa oportunidade. Tem uma moça que levantou a mão, a Juliana. Eu achei que a Oi, Juliana... gente. Olha, eu consegui ouvir 99,9, só uma outra hora, um minutinho assim que a conexão não me ajudou. Dizer em primeiro lugar que aqui eu me peguei várias vezes muito emocionada, porque eu, além de estar ouvindo, né, porque eu não estava acompanhando as imagens, né, como vocês sabem, eu estou aqui no evento, então a atenção é nas duas coisas, mas eu estava com fone, então eu ouvi praticamente tudo, fora o que a conexão ajudou, mas eu consegui ver isso com os olhos que não estavam vendo, porque eu acompanhei a trajetória do Cris, né, desde do mestrado, ao doutorado, ao festejo, ao aniversário dos 90 anos da Nelly, que eu estava, né, tive a honra de estar, mas por que estou contando tudo isso? Porque a fala do Cris não é só atravessada por memórias, né, e ele apresenta nele de uma maneira tão carinhosa e tão Nelly, consegue, para quem não conheceu pessoalmente, né, assim, no tom da sua voz, nas escolhas, nas suas citações, até, vou dizer assim, chamar de piadinha, mas não é essa palavra, né, da maneira como o Cris fazia algumas colocações, eu consegui ouvir a Nelly dizendo, trabalhei 7 anos, aí citava lendo o poema, né, sem receber nada, então eu conseguia fazer essas associações, né, vê-la repetindo isso. E quando o Cris me contou sobre esse material, né, que, Cris, a gente está devendo umas coisas aí para o mundo, eu olhei para aquilo e disse para o Cris, isso, sei lá, deve ter uns muitos anos, Cris, né, não tenho a mínima ideia. Antes da pandemia, muito antes. Talvez 18, né, 2018. O quanto tudo que a gente está escrevendo agora, discutindo agora, pensando como contemporâneo, vou usar uma palavra, né, que não é melhor, mas um contemporaníssimo, né, um novíssimo dos estudos da literatura, a Anneli já dizia e já tinha percebido há muito, muito tempo.
Então, cada um desses tópicos que eu não vi, mas ouvi o Cris citando, eu acho que, por nós pesquisadores, seja quem está no grupo de pesquisa aqui no GEPLIG, ou quem vai estar assistindo depois dessa gravação, entender isso como um compromisso, né? Olhar para a literatura infantil, né, e juvenil, e pensar o quanto essa mulher se entregou. Se a gente olha para esses calhamaços, né, esse dicionário, esse trabalho é um trabalho solitário, né, praticamente. Ela, não só na crítica, na educação, na pesquisa, no ensino, ela junta todos os pilares que a gente possa imaginar do que é o ecossistema da literatura infantil. Então, Cris, estou aqui longe, meio capengando na maneira de acompanhar, sorte que ficou gravado, e eu vou poder ouvir e assistir cada detalhe, mas meu coração ficou bem quentinho, num dia bem difícil que foi hoje, nas peripécias da vida, muito quentinho, porque você trouxe a Nelly viva, né? Que é essa força avassaladora que está em muitos pesquisadores que têm o compromisso com a literatura e com a educação. Então, muito, muito, muito obrigada, e nem digo como vice-líder desse grupo, eu digo como uma amiga sua, que tem o privilégio de conhecê-lo, e que, pela sua companhia, pela sua amizade, eu conheci a Nelly também. Então, gratidão imensa, gente. Que encontro. Eu que agradeço. É contigo. Eu queria reagir um minutinho, pode ser? Eu amei isso que você disse, né? A Nelly viva. A Nelly viva. E isso que a gente está vivendo aqui, né? Eu fico lembrando de como a primeira vez que eu vi a Nelly ao vivo, eu estava com você num congresso, e foi em 2007 ou 2008. Acho que foi em 2008. E a gente parecia que estava vendo um ser mitológico, assim, diante da gente. Porque eu falei, o mito é verdade, ela existe. Eu falava, eu quero só escutar ela falar ali. E a gente tremia para falar com ela depois do congresso, para pedir autógrafo no livro. Mas as discussões que este grupo tem feito sobre as materialidades, isso, assim, o livro, né, o objeto, um novo objeto novo, é uma inquietação que ela colocou lá, né? Ela dizia que como vai ser, hein, Cristiano? Que ela estava muito inquieta com isso, né? Com a tecnologia. Como vai ser, hein? Como que será que vai ser o livro daqui a um tempo? O que a literatura infantil vai trazer, vai apontar, vai profetizar, assim, nesse sentido, né? Vai antecipar ou vai fazer, enfim, vai ser dedos apontando para os filósofos, né? E eu falei, também não estou conseguindo. Naquela época eu também não tinha muita condição de alcançar. Mas uma coisa que ela falava muito é esse novo homem em processo. Esse novo homem, novamente, nova mentalidade. E ela dizia, isso vai ficar expresso num novo livro. Que não é novo, né? Mas ela está dizendo, reflexo desse novo. A gente pode pensar outro nome aí, né? Então, obrigado, Ju. Que legal a gente estar aqui. E olha, aqui, assim... Tá tarde, né, esse encontro, assim, não da parte de vocês, mas isso que eu estou fazendo aqui, de socializar, né, quando nesse encontro, ela me mandou um texto que não está publicado, esse texto está aqui, que não é esse papel que eu mostrei aqui para vocês, tá, mas é um outro texto que eu já mostrei até para a família, e a gente precisa dar sequência nisso, né, para colocar isso para a academia, né. Só para justificar minha culpa dos atrasos dessa continuidade, eu acho que a gente podia ressignificar o projeto, tornar menor para poder tornar maior, porque a gente tem um projeto altamente ambicioso, mas por faltar braço, não dá para conseguir cumprir tudo isso, a gente está atrasando muito tempo algo que poderia estar semeando muita coisa e tornar-se talvez até maior do que a proposição inicial.
Então, acho que a gente faz, pode faz conversar isso, sentido. lógico, em outro momento, Uhum, mas retomo o plano inicial em torno desse texto, do que a gente conversou no momento, e todo o resto que circulava isso se desdobra depois em caminhadas que tantos outros podem chegar e ampliar. Então, perfeito. bora Faz sentido. fazer, depois que passar o Vamos fazer. PNLD. Vamos fazer. Bom, Ficou muito Prática, de sem novo, som. Paty. meu Deus, ele está desligando e ligando aqui. Vou repetir, então. Obrigada aí quem me avisou. Então, eu vou abrir aqui, né, para quem quiser fazer um comentário, uma pergunta. Estou vendo que a Ana está com a mão levantada, só lembrando que nós fizemos, então, né, esse encontro, bem como o anterior, com o professor Francisco Camelo, num formato aberto, embora estejamos fazendo, né, dentro do GPLIG, não no YouTube, e nós, né, a ideia é, a posteriori, subir o vídeo, né, para ele ficar disponível. E, então, há pessoas que nós convidamos, né, e uma dessas pessoas é a Ana Lúcia, que, assim como o Cristiano e a Juliana, né, teve a oportunidade de conhecer do Nelly, de conversar, né, de tratar muito, ter um trato muito próximo com a professora Nelly. Ana, seja bem-vinda, fique à vontade. Boa noite para vocês. É um prazer estar nesse grupo hoje. Ouvi o depoimento do Cristiano, né, Cristiano? Porque me lembro quando eu conheci o Cristiano, eu já sabia que lá pela USP andavam borboleteando várias pessoas ao redor da Nelly, da professora Nelly. E a Nelly era uma pessoa com uma personalidade forte, que é uma coisa que também ninguém fala muito, mas era. Então, ela fazia só o que ela acreditava. Nesse ponto, eu acho que ela tinha uma antena muito. Ela era muito antenada, né? Então, ela escolheu mesmo o Cristiano. E pôs pé ali e foi em frente, né? Isso é muito interessante. Mas eu queria dizer que eu conheci a professora Nelly, eu trabalhei na Biblioteca Monteiro Lobato desde 84, e existia lá um centro de literatura infantil juvenil criado pela Camila Cerqueira César, que foi uma escritora de livros infantis, e nesse centro de literatura infantil juvenil, a Nelly Novaes Coelho e a Lúcia Pimentel Góes iam muito a Lobato, falavam sobre Lobato, faziam parte da Semana do Lobato, faziam eventos para discutir a questão da literatura infantil juvenil. Então, havia uma ponte muito interessante da professora Nelly, que ela estava sempre participando disso, ela era uma pessoa, assim, que tinha um caráter, eu fiquei pensando aqui, mas de missionário mesmo. Ela achava que o professor tinha esse papel de missionário. E ela é uma pessoa que ela sempre apoiou as pessoas de curso normal, porque não se fala mais no curso normal, né? Porque depois virou pedagogia, passou a ser foi para o ensino superior, mas ela sempre trabalhou com as alunas de curso normal, não só com o meio universitário, mas ela acreditava na formação das pessoas de curso normal, que eram as pessoas que se dedicavam ao ensino básico, né? E, então, essa questão dela com a infância é um marco mesmo, é uma característica dela, né? E ela também era sempre presente, toda Bienal Internacional do Livro, ela ministrava cursos de literatura infantil juvenil, e ela sempre teve uma paciência incrível para conversar, para apresentar a literatura infantil juvenil, para divulgar a literatura infantil juvenil, né, nas escolas, na universidade, sabe, aquela música do Milton Nascimento, né, pelos bares da vida, né, em todos os lugares em que houvesse alguém interessado em literatura infantil, você podia encontrar a professora Nelly Novaes Coelho. E como eu fiz parte do grupo que fazia a Bibliografia Brasileira de Literatura Infantil Juvenil, e ela conhecia a publicação, sempre que ela estava dando curso na Bienal do Livro, ela abria espaço
e deixava divulgar a bibliografia, falar da bibliografia, então sempre houve essa interlocução, ela sempre foi muito aberta a essa interlocução. E eu acho que valeria mesmo a pena, queria muito grifar essa questão da participação dela. E quando ela era chamada, como ela foi chamada a fazer uma coleção de contos de fadas para a Editora Moderna, também eram livros de literatura de contos de fadas para criança pequena. E aí, quando eu tive a possibilidade eu tive uma verba do exterior para trabalhar com literatura infantil, eu lembrei dela e pedi que comprassem essa coleção e dei curso, e dei também, eu fazia oficinas para o pessoal de curso normal, baseado nessa experiência. Quer dizer, você vê como as coisas se multiplicam por si só, né? Porque era eu sempre achei muito interessante essa maneira, você falou das sementes, né? E realmente ela estava a todo momento, ela tinha, porque ela podia, né? É uma grande intelectual, podia ter ficado lá trabalhando com literatura portuguesa e deixar de lado isso. Não, ela achava que ela tinha que acreditar no futuro, né? E acho que você falou nisso, e eu só queria reforçar mais isso, porque acho que é uma característica dela que realmente é muito importante, né? Mas é Muito isso, legal. parabéns. Que legal, Ana. Obrigado. Que honra, né? Ter essa sua fala aqui. E é verdade, ela tinha esse lado mesmo, só fazer o que ela acreditava. Tanto é que ela falava assim, quando a gente chegava com questões mais filosóficas da semiótica, ela falava, pelo amor de Deus, eu não dou conta de Peirce, primeira idade, segunda idade, terceira idade. Isso não é para mim, isso é para Góes, eu não quero saber disso, e não me venha com primeira idade, segunda idade e terceira idade, porque ela defendia o que ela dominava e o que ela acreditava, é verdade. Ela sempre se posicionou, ela dizia que ela não gostava da literatura concreta, da poesia concreta, né? Ela foi fazer o lançamento lá na Casa das Rosas, com o livro dela de crítica, né, que ela fez no Estadão. Aí disse que o Frederico Barbosa falou assim, ela falou, tal, eu não vou esquecer que a senhora dizia que a poesia concreta era o fim da poesia no Brasil. Mas mesmo assim a gente abre espaço para a senhora, porque a diversidade de pensamento é uma das características da casa, né? E isso é interessante, porque sempre houve o respeito, né, entre as pessoas que acreditavam de maneira diferente, que hoje é uma coisa que está ficando rara, né? Raríssima, né? Então, isso é bacana, né? Isso que a gente vê, né, que essa importância, né, a questão das opiniões diferentes, né? Afinal de contas, enfim, os tempos históricos também são diferentes e a gente precisa respeitá-los, né? Ana, eu estou vendo você ainda com a mãozinha levantada. É só porque você não abaixou? É isso? Porque eu não abaixei, não, já Ah, falei então tudo. tá. Posso passar, então, a palavra para a Isa, né? A Isa está com Tá. a mão, então. Isa. Certo. Boa noite a todos, né? É um prazer aqui ouvir o Cristiano falar sobre a Nelly. E quando ele começou a mostrar eu chamo de manuscrito, né? Me lembrou a minha pesquisa, né, de doutorado que eu fiz investigando os manuscritos do Nicodemo Senna. E aí, na hora, eu lembrei que o Nicodemo Senna, ele me cedeu todo um material dele, junto vieram cartas, vieram reportagens, e eu lembrei que tinha uma carta da Nelly. Aí eu falei, gente, pera lá, deixa eu procurar aqui. Eu fui procurar na pasta agora, né? E aí eu queria ler só um pedacinho da carta, e depois, Cristiano, se você quiser, eu faço o PDF e envio para você, tá bom? Ela respondendo, né, algumas correspondências do Senna, né, do Nicodemo Senna, São Paulo, 4 de junho de 2007. Caro amigo Senna, só neste fim de semana pude examinar por vagar toda a sua correspondência, chegada às vésperas de minha ida ao Rio de Janeiro, para lançamento da edição definitiva do Dicionário Crítico,
da literatura infanto-juvenil brasileira, no 9º Salão de Literatura Infantil e Juvenil FENILIGE. Foi um excelente evento, com mais de 300 inscritos, e mostrando que, apesar do caos atual, as sementes continuam a brotar. Lentamente, mas estão brotando e se multiplicando por todo o Brasil. Vocês estão plantando, os professores, bibliotecários, universitários, pesquisadores e etc. Estão descobrindo e multiplicando as novas visões de homem e uma nova possível ordem que um dia virá. O momento é de conscientização do que somos e da possível tarefa que cabe a cada um de nós, para que os ventos de mutação que sopram agora nos levem a bom porto. Literatura semeadora. E aí, na continuação, ela vai falando da obra do Nicodemos. Então, eu falei, gente, eu tenho que ler isso aqui, porque tudo que o Cristiano falou aí, apontou, né, nos manuscritos, né, na sua folha lá, eu falei, gente do céu, que maravilha. Olha, e é a mesma coisa, né? Você vê como isso estava inquietando ela, né? E que maravilha. Nossa, Isa, que riqueza, que riqueza. E ter esse texto, né, dela de 2007. Meu Deus, obrigado, viu? Obrigado mesmo, fiquei emocionado. Isa, ficou no material? Como é que foi isso? É porque são várias cartas que ele havia, né, enviado para alguns escritores, alguns críticos, e aí ele tirou cópia de tudo isso e me cedeu. Aí eu estou com elas aqui até hoje. Não analisei, porque eu só fiquei com um caderno de anotações, né, que foi o meu objeto de pesquisa do doutorado, sobre o livro A Espera do Nunca Mais. E o material está aqui até agora, e eu lembrei, né, dessa carta da Nelly. A primeira carta, ela fala que não teve tempo ainda de ler, né, o material, aí depois ela manda essa segunda carta, dizendo que leu, e ela faz uns comentários da obra dele. Olha que legal, né? Isso é bacana, né? Para o pessoal mais jovem que está aqui no grupo, né? Pessoal que tem que está no PIBIC, né? Que está aqui no grupo de pesquisa, para perceber como a pesquisa é aquilo que a Nelly fala, né? A pesquisa em grupo, né? Ela é muito mais vívida do que o pesquisador que acha, né, que aquele objeto é dele, pura e simplesmente, né? Imagina isso, de repente a gente descobre que a Isa tem uma carta da Nelly lá em Rondônia, né? Então, é aquilo que a Nelly pensava, fazendo-se vivo, né? Fazendo acontecer. Olha, é assim mesmo, né? Imagine, são essas trocas, não é? Que fazem com que a pesquisa cresça, se amplifique, né? Então, é muito, muito bacana isso. Oi, eu li um livro do Nicodemos e o prefácio é da Nelly Novaes Coelho. Olha só. Isso. Olha aí. Na primeira carta, ela diz assim, caro Nicodemos, sitiada por 1001 compromissos, que a estadia em Passo Fundo atrasou muito, infelizmente não pude ir dar-lhe um abraço no lançamento de A Noite dos Pássaros. Espero que tenha sido feliz. Estou empenhada na escrita do dicionário Escritoras Portuguesas, que talvez esteja terminado no início de 2004. Para então eu retomar os ficcionistas brasileiros do século XX, que iniciei e larguei. Nessa hora, vou fazer a leitura analítica de muitos que estão na minha lista há tanto tempo. Você está nela. Abraços, Nelly. Olha só. Não, e, né, se a gente for pensar, imagine quantos prefácios a Nelly não fez, não é? Fazer um compilado desses prefácios. Sim. Deve ter muita gente viva aí com cartas que ela, né, que trocou cartas com ela, né? E tentar recuperar isso. Nossa, de repente a gente começa a levantar objetos de estudo aqui. Olha só.
Olha, Eu já realmente, coloco mais uma. Oi, Ana, perdão. realmente ela respondia a todos que mandavam Respondi. livro para ela. Respondi. Ela fez um artigo sobre o histórico e resenha da obra infantil de Monteiro Lobato no Estadão, para gente. E ela sempre respondia. Eu mandei meu mestrado para ela leu, respondeu, comentou. Ela sempre fez isso. Ela nunca perdeu o pé, assim, não é porque ela estava trabalhando com literatura infantil juvenil que ela deixou a literatura adulta de lado, né? Ela sempre manteve também a relação com a literatura adulta. Bacana. E eu tenho bastante, por exemplo, muitas obras do Bartolomeu de Campos de Queiroz, na obra, no livro, as anotações, a dedicatória dele e as anotações de análise que ela fazia a lápis, e a data que ela fez e quando ela respondeu. Isso é um material riquíssimo para pesquisa, né? Nossa, Aí, o Bartolomeu Campos Queiroz eu acompanhei toda a carreira do Bartolomeu. E o Bartolomeu foi muito difícil dele ser aceito, porque a poesia dele era tida como hermética. Tinha gente que falava, ninguém entende o Bartolomeu Campos Queiroz. O que ele está escrevendo para criança? A gente não entende o que ele escreve. E ela já acreditava no Bartolomeu desde o começo também, né? Então, ela era de ponta, né? de ponto. Acho que tem um comentário aqui que eu não li, né? A Sâmula que disse, Cristiano, eu fiquei feliz em vê-la em imagens, já que só conhecia pelas páginas dos livros. É que eu comentei com você que seria bacana, né, se você tivesse imagens dela para trazer também. A Ju, né, que trouxe aí, que ela também se sente bem parecida com a Nelly, porque ela só faz aquilo em que ela acredita. Eu só não entendi o seu comentário, esse é outro ponto que precisamos nos debruçar, bibliografia Lobato. Eu acho que, desculpa, que a gente precisa, em algum momento, trazer a Ana Lúcia para a gente conversar a respeito de toda a trajetória dela dentro da Monteiro Lobato e Tá. dessa documentação, né, bibliográfica, porque isso que a Nelly fez, né, e a gente tem aí no dicionário, por muito tempo e em vários exemplares, o acervo, né, também conseguiu fazer, e a Ana Lúcia sempre à frente, como resenhadora. Então, acho que em algum momento, acho que também faz parte desse panorama histórico que a gente vai traçando e retomando para pensar as infâncias. Era isso que eu estava dizendo. Entendi. E é uma ideia bem bacana, porque se a gente for pensar também, né, Ju, muitas poucas pessoas, talvez, daqui dentro do grupo, tenham noção desse universo da bibliografia, né, que foi feita anos a fio na Monteiro Lobato, né, e que a Ana Lúcia, assim como outras pessoas, estiveram à frente. Então, acho que é uma ideia agora para o próximo ano. Aí, Ana Lúcia, sinta-se convidada já, tá? Bom, mais alguém que queira aí trazer, né, contribuição? Tem mais comentários aqui, ó. A Nelly, né, colocou. Que coincidência, Isa. Nicodemo Sema, eu conheci durante minha pesquisa de mestrado, me ajudou muito com o meu objeto de pesquisa, me cedendo materiais, e de quebra me mandou todos os seus livros de presente, um querido. Né? É bacana isso, né? De repente, olha só, né? A gente está dialogando, não é? Ele é do Amazonas ou do Pará? Eu não sei. O Nicodemo Sena. Do Pará, né? Então, de repente, a gente está dialogando aí, né? Pará com a Nelly em São Paulo, né? Então, é muito bacana essa possibilidade que acho que a pesquisa dialogada, né? Como ela coloca, traz. A Maria Joaquina, obrigada, Cristiano, pela oportunidade de nos aproximar um pouco daquela que faz parte de nossas pesquisas. Pois vi em várias frases da Nelly na expectativa mencionada hoje, muito do que buscamos nas nossas pesquisas atuais. E a Luciane dizendo, muito feliz por estar debaixo desse mesmo guarda-chuva. Foi ótimo, Lu, é mais ou menos isso mesmo, né? E acho que a Nelly, ela estendia um pouco essa questão, né, do guarda-chuva, para colher
a figura do professor com esse olhar da sala de aula, né? Então, o fato que ela estava muito ligada à questão do universo da pedagogia, né? Da literatura infantil também para esse universo, né? Aliás, a inquietação que você traz, né, Cris, me lembra um pouco essa questão, quer dizer, não era todo mundo que estava preocupado com a sala de aula da educação básica, mas certamente chegava gente preocupada com isso, e ela foi tendo essa percepção, né, dessa necessidade. E se a gente for pensar, eu não posso falar com conhecimento de causa, né, mas a gente sabe que existem professores em alguns cursos, né, de letras Brasil afora na área de infantil e juvenil. Então, né, eu estou lá no Pará, eu estou no Pará, a Isa, eu não sei se a Isa trabalha exatamente com essa cadeira, né, em Rondônia. A gente tem a Regina Michele lá no Rio, mas a Federal também tem, né, um povo, mas eu desconheço se existe um grupo um pouco maior, por exemplo, né, as pessoas estão sempre meio que sozinhas nos seus espaços. Ainda assim, a USP tem um pequeno departamento, não tem? Que são 3 vagas, né, por enquanto, que a gente, assim, seria o ideal, né, pelo tamanho das discussões, que a USP tivesse um número maior, né, mas até onde eu sei são só essas 3 vagas, não são? Isso mesmo, são 3. E que acabam se desmembrando também na pós-graduação, não é? Exatamente, na pós-graduação e pós, as três vagas. Bom, alguém ainda gostaria de trazer um comentário ou fazer algum tipo de pergunta para o Cristiano? Não? Simone, né? Que acho que está. Simone, pode falar. Oi, não, é só agradecer, viu, Cristiano, foi muito gostoso te ouvir, tá? Eu acho que essa preocupação com a atuação, né, de quem vai formar, vai sensibilizar os alunos, né, e olhar de uma forma mais ampla, né, assim, para a pessoa, né, que você está formando, né, essas perguntas que você coloca no começo são, assim, norteadoras mesmo, para a gente começar, né, a atuar junto com os alunos. Dizer que nesse momento foi muito importante te ouvir, é um momento onde eu trabalho, nós reformulamos o currículo, e a literatura ela separou como estudos literários mesmo, desde o 6º ano, né? E eu vou assumir uma parte disso, né? E voltar assim a revisitar a Nelly, te ouvir, né? Essa paixão, né? Por uma pessoa que foi tão inspiradora e tão importante, né? Porque de tantas coisas lindas, importantes que a gente pode estudar na literatura, né? Olhar para quem vai formar mesmo leitores na sala de aula, né? E essa pesquisa, né, que, como falar, que é em grupo, né, que todo mundo troca um pouquinho, né, como isso é importante, né, e está aí nessa fala da Nelly que eu desconhecia, né, porque a gente conhece sempre um pouquinho de tudo, né, e é nesse momento de partilha que a gente amplia, tá? Muito, muito obrigada mesmo, viu? Bom, Cris, para a gente, né, terminar, eu e a Ju, a gente tinha pensado, né, algumas perguntas, mas acho que na sua fala também você já contemplou várias dessas questões. Eu só queria perguntar se você poderia partilhar um pouquinho com a gente, se você se lembra, né, mas um pouco sobre
quais seriam, por exemplo, teóricos, né, que a Nelly admirava e que você se lembre que acabaram fazendo, assim, parte, né, da própria formação dela, que ela se preocupou em também passar isso para você, né? Você já citou aí alguns com os quais talvez ela tenha trazido questionamentos para ela mesma, né, ao longo da sua fala, que você foi apresentando o Capra, não é que você falou? Do Capra, você falou de mais alguém, mas enfim, pode ser que tenha alguns teóricos de quem ela, né, assim, sempre fazia, a quem ela sempre fazia referência, ou que tenham sido formadores da própria professora e pesquisadora, né, Nelly Novaes Coelho, que você se lembre, não sei se você teria alguma coisa para partilhar com a gente. Olha, ela estava, no período do doutorado, ela estava falando bastante do Fritjof Capra, esses dois textos. Mas, eu não lembro de autores, mas eu lembro, assim, das inquietações filosóficas. Ela não... Porque, assim, ela tem uma formação clássica, né? Então, tudo isso está na base, assim, tá na prática dela, né? Então, tem coisas que ela fala, isso já tem a teoria clássica como pressuposto, né? Mas, quem destaca muito isso é a professora Maria Zilda também, que a Nelly, ela está bastante atraída, assim, por questões existenciais. E tanto é que eu acho que eu não tenho isso, é uma intuição, eu não posso dizer que é um juízo formado, meu tema de doutorado foi sagrado, né, na literatura infantil, e isso era uma questão que ela escreveu um texto, esse texto que ela me mandou, ele fala isso, é que eu não estou com ele aqui, mas eu fico com compromisso, depois que a gente decidir o que vai fazer, ela fala, duas questões estão me inquietando muito sobre o que é qualidade da educação. Ela fala sobre para onde vai a linguagem e para onde vai a questão desse anseio pelo transcendente que o homem pode carregar ou não. Então, esse anseio pelo transcendente, que a gente vai colocar em caixas de religião, ou não, né? Assim, tem gente que não tem esse anseio, tá, tudo bem. Mas ela fala que não são as coisas que estavam naquela sociedade ocidental antiga, né? E aí ela sempre trazia isso, ela gostava de conversar sobre isso, ela queria que eu falasse um pouco sobre isso, vamos discutir essas questões, porque ela acreditava que a linguagem, então ela estava muito Lacan, né? Uma coisa só existe quando ela é nomeada. E aí ela fala, não tem como você nomear, a literatura é um grande caminho, é um lugar para que você consiga nomear as coisas da vida. Se você não nomeia, você não sabe que elas existem. Elas existem, mas não existem para você, entendeu? Então ela fala, a gente precisa levar isso. E ao mesmo tempo ela fala, estou inquieta com esse olhar, essa busca que o ser humano está querendo, porque a ciência, ela fala que tem vídeo dela falando isso. A ciência tirou Deus do centro, não vai pôr outra coisa lá, e o homem está em busca de respostas. E aí ela fala, de onde virão essas respostas? Então, eu não consigo falar de autores, mas eu consigo falar dessas discussões, assim, sabe? O ser humano como um ser de linguagem e a literatura que ajuda, ou sei lá, instrumentaliza, não sei que palavra usar aqui, mas que instrumentaliza o homem para nomear as coisas, se ele não nomeia, ele não sabe que existe, ou não existe para ele, e essa questão de que a ciência tirou Deus do centro e não vai dar resposta, e a resposta ela vai acontecer, os avanços vão surgir, mas o homem é um ser em busca, porque ele foi acostumado com essa vida teocentrada e agora está tentando descobrir como viver à luz desse novo fenômeno, entendeu? Ela falou, isso estava inquietando bastante a mente dela.
Muito obrigada, então, Cris, por trazer aqui para nós, né, tantas informações aqui de um nome que é um nome que todo mundo que estuda literatura infantil e juvenil escuta, né, e se forma lendo Nelly Novaes Coelho. Então, eu e Juliana agradecemos muito aí a sua disponibilidade, o seu carinho, inclusive de trazer tantas informações, né, praticamente inéditas aqui para nós. Obrigada mesmo. Eu que Pessoal, agradeço. eu vou encerrar, então, com uma... Oi, Ju, fale. Antes de você encerrar, eu queria trazer para a gente, eu acho que o aprendizado dessa noite, né? É muito comum no universo da academia, do universo das ciências humanas, em especial dos estudos literários, a construção de donos da verdade ou sabedores de teorias das quais aquilo é aquilo, né? Então, você tem um conhecimento, se constrói, não estou dizendo que isso, longe disso, não seja importante, mas aquilo vira uma bandeira de sempre estar sendo repetido, né? Então, a gente muda o livro e continua sendo aplicado, né? E a Nelly, ela não importava com essas coisas. O que importava para a Nelly é o que estava acontecendo, e como a Ana Lúcia disse, um destaque para os professores. Então, ela sempre estava atenta, sempre ela estava pensando, sempre ela estava ali achando um jeito, né? Então, que a academia, que a ciência não seja a nossa masmorra, não seja um lugar que vai nos encarcerar num conhecimento, e como dizia o Edgar Morin, né? A cegueira do conhecimento, das verdades absolutas, das certezas absolutas, né? Do que nos separa. Cada vez mais a gente está se separando, né? Não, eu não penso assim. Às vezes estamos dizendo a mesma coisa com nomes diferentes ou de ângulos diferentes, mas tratando da mesma coisa. Então, que a Nelly seja celebrada, né, nessa noite, enquanto essa presença viva, como uma inspiração para a gente, de modelo de pesquisador, de que se coloca interessada no seu objeto, a literatura, mas também nas pessoas, na partilha. Olha quantas coisas ela entregou para o Cris, e que vocês trouxeram aqui, quantas outras ela entregou para tanto. E é muito comum também na ciência a gente guardar as sete chaves, as nossas coisas. Não, só quando publicar, só quando não sei o quê, e que a gente morre um dia, né? Olha que Nelly viveu tanto, mas a gente, cada um tem em algum lugar algo que a Nelly semeou. Então, mais do que nunca, essa noite, acho que é uma noite de aprender e apreender o que é fazer ciência quando o assunto é literatura. Então, assim, o coração está tão quentinho, queria dar um abraço em cada um de vocês. Parte com você, um bom encerramento, e eu estou aqui só para fechar o vídeo. Você fecha. Ok, então eu vou fechar aqui, né, a nossa fala de hoje, trazendo um trecho de uma entrevista que a Nelly deu para duas professoras chamadas Aida Hanania e Rita Couto. E essa entrevista saiu, uma longa entrevista, saiu numa revista chamada Revista Dialogia, em 2002. E ela diz o seguinte, então, citando Nelly: o que eu posso dizer é que o objetivo maior de meu trabalho como professora foi a educação de base humanista, isto é, o ensino da língua portuguesa, o ensino da língua portuguesa, latina, francesa, espanhola, ensinei várias línguas. Visava a descoberta do complexo mecanismo da linguagem, como produtora da inteligência humana, em busca de se expressar e entrar em comunicação com o outro. É pela palavra que o meu eu passa a existir verdadeiramente para o outro e vice-versa. Quanto ao ensino da literatura, nos diferentes graus, procurei sempre revelá-la como algo prazeroso e essencial à nossa vida.
nos estágios mais avançados, em que já entrava interpretação e análise, procurei sempre contextualizar a obra literária em seu momento histórico ou social, para mostrar que a verdadeira criação literária não é fruto da eventual fantasia do autor, mas nasce em seu imaginário, fecundada pelo tempo, pelas circunstâncias em que vive, e, evidentemente, por suas próprias paixões, emoções, ideais, etc., etc. Em síntese, sempre procurei abrir caminho para que os alunos se tornassem habitantes do mundo da literatura e se enriquecessem por dentro. Com vida interior pobre, quem pode ser feliz? Creio que é impossível. Talvez eu seja uma espécie de Quixote lutando contra moinhos de vento. Mas a verdade é que, chegada aos 80 anos, já tive a prova de que um dos grandes caminhos para o encontro da vida plena, eu, outro e mundo, é o da literatura ou das artes em geral. É o dentro de nós que mais importa. O resto virá por si só. Fim da citação. Então, acho que Nelly, né, no lugar onde ela estiver, está muito feliz de saber que a gente está aqui prestando uma linda homenagem a ela, graças ao Cristiano, né, que pôde compartilhar conosco toda esse, né, a experiência dele, dessa convivência que ele teve com ela, também Juliana, né, também a Ana Lúcia, que está conosco. Agradeço a todos que ficaram esperando para entrar, né, eu e Juliana pedimos desculpas por aquele problema inicialmente, e Cris, vai um abraço especial aí a você, né, de carinho, de agradecimento, de ternura pela importância que você sempre dá ao grupo, mesmo que à distância, a gente sabe que você está sempre atendendo a tudo que a gente pede, né, comenta, solicita, e é isso. Gente, muito obrigada, né, Ju, obrigada aí por conseguir resolver o nosso problema, e agora a gente se encontra no dia 13 de novembro, às 19h30 também, com a fala do professor doutor Luiz Carlos Barroso de Souza Girão, trazendo, né, para nós um olhar para a literatura infantil a partir das discussões de infância de George Agamben. Gente, uma boa noite a vocês e até o próximo encontro. Cris, será que você e Isa podem ficar 2 minutinhos? Por favor. Ju, você aguenta 2 minutinhos? Sim, talvez eu não consiga falar, mas sim, mas para a gravação. Tá bom. Sim, lógico.